Frases harmonicamente embaladas por ritmos que variam da suavidade das notas do violino às batidas fortes de instrumentos de percussão, resultando em canções que levam o público ao universo do sonho e da poesia. Completando o cenário mágico, atrações acrobáticas do mundo do circo e a figura do palhaço, ostentada na maquiagem e no figurino dos músicos. Esses são os ingredientes do show de O Teatro Mágico, referência no cenário da música independente. No dia 27 de março, o grupo se apresentou pela segunda vez em Foz do Iguaçu, reunindo mais de 1.000 pessoas. No intervalo da passagem de som, instantes antes do show, a equipe do Clique Foz entrevistou Fernando Anitelli, líder da trupe. Ele falou sobre o lançamento do segundo DVD e o terceiro CD do grupo. O músico falou também sobre a luta do movimento Música para Baixar, mobilização em favor da música livre. Confira nosso bate-papo descontraído com Anitelli. Se eu disser que existe um segredo, é porque eu vou dizer que existe uma fórmula. E não existe uma fórmula. Na verdade, a maneira com a qual a gente sempre trabalhou e continua trabalhando é essa proximidade com o público, essa transparência na maneira de fazer música, de conduzir o projeto, de gerar essa economia em relação à música. Essa nova possibilidade que hoje os meios de comunicação, né, da internet, né, essas mídias livres nos dão para poder trabalhar junto com aqueles que acreditam que vão dar sobrevida para a nossa carreira, é fabuloso. Então, quando a gente coloca as músicas na trama, a gente percebe que entre as 50 primeiras tem 39... Não, entre as 60 primeiras tem 39 do Teatro Mágico e 10 do CD do Galdino. Fala, pô, então tá fabuloso. Tem 49 músicas dessa turminha que tá aqui, sabe? E por quê? Será que é simplesmente uma fórmula, vamos nos pintar e vamos... Não é nada disso. Eu acho que você tem que ser honesto com a sua obra, com o seu público. Dentro desse perfil, a gente vai caminhando, buscando sempre se experimentar, reciclar, musicalmente, teatralmente, circensemente. E essa demanda nossa, né, que a gente sente de sempre buscar essa melhoria, traz o projeto onde é que ele está hoje. É isso. Duas marcas até, nessa primeira resposta você já colocou, a questão da inovação e da interação. Vocês lançaram agora recente o site de vocês, tem uma rede social dentro do site específica e tem o projeto Novos Produtores. Sucintamente, o que é isso? Isso é cada vez mais a gente tentar trazer o público, não só para assistir uma apresentação. A gente já tinha buscado essa outra maneira de fazer a apresentação quando o público vem transfigurado, participa, as coisas acontecem no meio do público. Então, a maneira de divulgar o trabalho, todas as músicas gratuitamente no site, todo o nosso conteúdo, na verdade. Então, na verdade, a gente falou assim, poxa, vamos além. Vamos começar a colocar o público em cima do palco, como músicos, como circo, como produtores. A rede social dentro do próprio site faz com que o público conheça muito mais ele mesmo também. É importante isso, né? Conheça a própria estrutura do próprio público. Quem é que está curtindo o Teatro Mágico? Quem é que está debatendo sobre o que ali dentro? Isso é fundamental. A gente percebe que se a gente ficar buscando sempre em outras ferramentas, o Orkut, o YouTube, na verdade a gente tinha que ter o nosso próprio Orkut. Tínhamos que ter o nosso próprio YouTube, o nosso próprio canal de veiculação. A gente tem que tentar sair dessas... É como se nós tivéssemos o nosso próprio Google, tivéssemos o nosso próprio, né, material para softwares de busca, tudo isso daí. Se a gente tentar cada vez mais se não depender, né, porque quando um trabalho é independente, é sinal de que ele depende de uma porção de coisa. Se a gente não depender dessas outras ferramentas, a gente não fica na mão de ninguém. E acho que a grande sacada, acho que, do Teatro Mágico é não ficar na mão de ninguém, é ficar na mão de todo mundo. Todo mundo faz parte, todo mundo mete a mão. Aqui todo mundo mete a mão. Então, em relação, o primeiro álbum fala dos sonhos da trupe, o segundo fala mais um olhar mais social, e o terceiro, o que vai trazer pra gente? O terceiro é um DNA do primeiro, do segundo, é uma mistura dessas duas temáticas, do lúdico, do crítico, do colorido, do preto no branco. A gente vai tentar misturar isso daí e colocar tudo isso num terceiro. A ideia é essa, é trazer aí para o público
essa experimentação, lógico, músicas novas, textos, tudo tal, mas com essa temática que o Teatro Mágico já teve no primeiro e no segundo. Eu acho que é dentro disso que a gente vai trabalhar. É um DVD que está sendo esperado ansiosamente por nós. Acho que, em primeiro lugar, sempre que a gente está louco para ver como é que vai ficar o resultado disso, eu já vi, né? Mas agora a gente tem que trazer isso à tona. Então, era para ser em abril. Se não for abril, vai ser em maio. Eu espero que seja quanto antes. É isso. O público tem uma visão de vocês, é um grande sarau, né? O Teatro Mágico é um grande sarau que junta poesia, música, circo, principalmente junta público e artistas. Alguns críticos alguns elegem o Teatro Mágico como referência, como marco na história da música independente, outros rotulam de uma forma bem equivocada, como o Rick Bonadil, por exemplo, que teve uma polêmica. Apesar de tanta discussão de 7 anos de estrada, a discussão ainda é tão incipiente assim a ponto desse tipo de crítica ao formato do Teatro Mágico? Sim, porque tem muita gente que critica o Teatro Mágico sem ao menos conhecer o trabalho. Aquele pessoal que se pinta, aquele pessoal que quer fazer graça e não sabe, sei lá. E a gente não é nenhum nem outro, né? A gente, na verdade, está mesclando essas coisas, esses timbres, né? Essas variedades de se expressar. Eu acho que o grande problema é que falta informação, falta formação para o músico brasileiro entender algumas questões sobre direito autoral, sobre distribuição, sobre a veiculação da sua própria obra. Quando o pessoal, no caso o próprio Rick Bonadil, falou esse monte de coisa do Teatro Mágico, que nós éramos uma exceção, eu respondi para ele no Twitter, né? Não, nós não somos uma exceção. Nós somos, na verdade, uma nova possibilidade. Nós somos, na verdade, não tem só o Teatro Mágico fazendo essa questão de distribuir a obra gratuita. Tem muito grupo fazendo isso, trabalhando com figurinos, uma variedade de coisas, misturando também poesias e tal. O Teatro Mágico não é novidade. Mutantes já usavam figurinos, Secos e Molhados já se pintavam, Antônio Nóbrega faz isso com a família. Só que a gente trouxe essa temática como uma coisa mais firme na nossa obra, assim. Então é natural. O que eu acho que a gente tem aqui é buscar informação. A gente está encabeçando um movimento chamado Movimento de MPB, que é um movimento de música para baixar. E dentro desse movimento a gente discute direitos autorais, discute a questão do jabá como crime dentro das rádios, da própria televisão. Então é tentar entender esse contexto todo que a gente vai compreender muito mais o porquê, para quê que o Teatro Mágico está aí. A gente tem você, o seu irmão Gustavo Anitelli, Leone e o próprio Sérgio Amadeus. Muito forte quando tem Campus Party, vários eventos que promovem a discussão, vocês estão lá. Qual que é a resposta do poder público para vocês? Vocês estão sendo ouvidos? Sim, a gente participou agora da Pré-Conferência Nacional de Cultura, foi muito importante. A gente tem feito contato com muitas pessoas dentro do meio do Ministério da Cultura. Esse governo nos dá a possibilidade de dialogar, né? Antes de mais nada, a gente está conseguindo levar para eles, né, essa questão do acesso aos bens culturais, da banda larga, essa proposta toda tem sido muito bem aceita. Então a gente está feliz porque a gente sente que existe um caminho próspero para mudanças. Então, para fechar, você tem um projeto para um público infantil, né, na sequência. A Gabi quer fazer um documentário, o William já tem o dele, que é o Pindorama, e o Galdino também, um projeto de cada vez mais sucesso. Qual que é o futuro do Teatro Mágico aí, até para acalmar o público que gera uma polêmica? Sempre que se fala o fim da trilogia, é o fim do Teatro Mágico? Imagina, é o fim de uma trilogia. Eu posso fazer um outro CD depois de uma trilogia. Posso fazer uma outra trilogia. George Lucas fez isso, né? Por que a gente não pode fazer a revolta dos clones palhaços, o retorno do palhaço Jedi? Sei lá. Na verdade, terminar a trilogia. A gente vai lançar em março do ano que vem, então tem mais 1 ano e meio, 2 anos de divulgação, né, de turnê. E aí, cada um que participa do Teatro Mágico é um artista independente por si só. Tem seus trabalhos, é uma coisa muito interessante. É legal até as pessoas que não conhecem procurar, né? Todo mundo que participa da trupe ali tem tem o que dizer, tem o que falar. Muitas coisas são divergentes, inclusive. Essa diversidade é que faz o Teatro Mágico ser o que é.